Vamos aos detalhes envolvendo essa entrevista do Gilmar para a Folha de São Paulo, do ministro Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo, Caio. Vamos lá, tá na edição da Folha de São Paulo dessa terça, 6 de fevereiro, na página A8 do caderno Poder. Ele falou de vários temas, como você mencionou, e eu separei aqui foi uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, uma colunista da Folha. Eu separei alguns pontos que eu achei principais aqui nessa entrevista, mas a entrevista, como você também adiantou, ela é muito boa de se ler. Ele começa falando, entre outras coisas, sobre as críticas ao STF. A Mônica Bergamo pergunta, olha, o STF, e o senhor especialmente, tem recebido inúmeras críticas. Aí ele fala o seguinte, que se passou a levar para o STF questões que não deveriam passar por lá. Hoje o Supremo Tribunal Federal, na leitura do Gilmar Mendes, assumiu um papel central que não deveria. Aí ele fala que ele tinha temor que naquele quadro político conturbado, ele se refere ao governo do PT, o Brasil se transformasse numa Venezuela, falando aí do que acontece já há alguns anos na Venezuela, uma ditadura, e por isso automaticamente foi tomando essa posição. Aí ele falou assim: hoje a gente vive uma bolivarização... Perdão, estou no trecho errado. Alguns ministros, em alguns casos, decidem de acordo com que as ruas pedem ou podem imaginar o que é justo. E aí, na visão dele, alguns ministros também acabam tendo algumas posturas durante as votações do STF, justamente para atender o clamor popular. E ele se coloca numa posição diferente dessa. O que mais que ele fala aqui? Se os ministros... Mônica Bergamo dizendo, não são candidatos a nada e não podem ser removidos dos seus cargos, por que o senhor, Gilmar Mendes, o senhor acredita, ministro, que os ministros tomam essa posição, atender o que as ruas pedem? Aí ele fala que a gente vive uma fase populista da sociedade, as pessoas têm medo de serem criticadas, atacadas, ou então sofrerem na vida pessoal alguma outra consequência. Então essa é a justificativa dele para que os outros ministros acabem votando de acordo com o que chama a rua. Aí ele fala de outra crítica, é a inversão da competência de outros poderes, invasão de competência de outros poderes. Aí fala do caso de que ele mesmo já tinha barrado o Lula assumir um ministério no governo Dilma. Ele fala agora também da Carmen Lúcia não deixando a Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho e tal. E aí ele coloca assim, no caso do Lula, que foi uma decisão dele, lembra quando a Dilma falou, Lula, pega esse diploma aqui e eu vou te colocar no Ministério. Já está assinado, vai aí... Exatamente, ele fala assim, no caso do Lula, ele tava nítido que era para fugir do processo de Curitiba, então por isso eu tomei essa decisão. No caso agora da Cristiane Brasil, esse outro caso é diferente. Será que nenhum juiz tem uma ação trabalhista e tal? Eles colocam numa posição diferenciada. Aí ele fala que nesse caso não há argumentos consistentes, são argumentos inconsistentes. Aí a Mônica Bergamo fala, por que inconsistentes? Aí ele fala, olha, não obstante, a Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge, ela pede uma liminar e a presidente do Supremo confirma com esse argumento de que o indulto beneficiaria os presos da Operação Lava Jato. Aí ele está falando do caso do indulto de Natal, agora de dezembro, que ia soltar alguns presos e tal, falando de argumentos inconsistentes, por quê? Algumas decisões que não são tomadas por ele, alguns argumentos que circulam pela sociedade, como esse do indulto do Natal, são inconsistentes, não tem base para serem propagados por aí na visão dele. Ele vai se colocando nessa entrevista numa posição de que as decisões dele são com base na Constituição, são com fundamento, e ele vai fazendo algumas outras críticas a outros colegas, colocando eles numa posição menor, vai diminuindo as pessoas, isso na minha leitura. E aí ele fala assim, sobre algumas ameaças que ele vem sofrendo, o caso lá de Portugal, que duas mulheres pegaram ele, a do avião também e tal. Aí ele fala o seguinte, que nesse momento ele culpa menos as pessoas que têm criticado ele do que a imprensa. Por quê? De novo, voltando a esses argumentos infundados, ele diz que a imprensa tem um grande papel para propagar isso, que circula sem base e tal. Aí ele fala assim, na hora que o senhor é xingado, a Mônica Bergamo, você não tem vontade de reagir? Aí ele falou, não, eu fico absolutamente calmo, eu sei que as pessoas nem têm tanta culpa assim e tal, só que eu já avisei a certos diretores de redação que se algo grave acontecer comigo, eu sei quem são os responsáveis. Colocando um tom de ameaça e também um empoderamento a si mesmo, né? Falando com os diretores, liga pro cara e fala, ó, você tá falando besteira pro jornalista, enfim.
ele dá esse tipo de declaração. É uma entrevista que vale a pena ser lida, ele vai tocando nesses pontos, só que eu me esticaria muito falando todos os pontos aqui que eu separei, porque eu tô vendo que fica mais comprido do que eu gostaria de que ficasse. Mas o meu resumo, o Gilmar Mendes, ele se coloca sempre numa posição de que as decisões dele são as corretas e daí por diante. Ô Tonholi, vamos lá. As declarações do ministro Gilmar Mendes acabam suscitando aí opiniões das mais distintas, né? Você pode pensar o que quiser, porque não dá para ter indiferença com as declarações que ele faz, né? Eu venho repetindo há semanas que o Gilmar Mendes, ele vende a teoria de que o Estado brasileiro é muito punitivista e que a gente precisa punir menos e tirar muita gente da cadeia. É a teoria antipunitivista. Óbvio que essa teoria que se aplica aos presos pobres que estão na cadeia sem dinheiro para pagar advogado acabou sendo abocanhada pelo PT. E o PT fala, não, é uma vontade da sociedade que não se puna tanto, então isso serviria para o Lula. Há uma apropriação indébita de uma causa do STF por parte do PT. Agora eu queria contar, Edgar, pro nosso caríssimo ouvinte, o Gilmar Mendes estudou na Alemanha, em Berlim, e é uma frase que cai bem. Então eu vou contar uma coisa, vai pro ano 1700 e pouco. Havia um moleiro, homem que tinha um moinho, e ele tinha um moinho numa terra de um rei. Aí o rei falou, vou expulsar esse cara daqui. E esse cara entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa para esse pobre dono do moinho. E esse dono do moinho falou, ainda há juízes em Berlim. Então eu repito essa frase para os ministros do Supremo, de que ainda há juízes em Berlim, que é uma frase que representa a independência com relação à opinião dos outros, face à Constituição, quando o Gilmar Mendes fala que o Brasil vive uma bolivarização das vontades em que se espera que o Supremo tenha a mesma opinião que a grande massa. E volto a dizer, um ministro do Supremo é o cão de guarda da Constituição, não importa quem seja. Você veja bem, vamos colocar alguns casos distintos para a gente analisar. Você vai falar, não, o Gilmar Mendes soltou o Jacó Barata Neto da máfia dos ônibus por causa do casamento, que era parente. Fala, não, o cara tem endereço fixo, não estava obstruindo o processo, vai pra rua. Da mesma forma, o ministro Marco Aurélio Mello, quando foi julgar o caso do Aécio, falou, o Supremo não se pode misturar com a política, porque há separação de poderes. Da mesma forma que ontem... Mas aí ele teria que se declarar suspeito, né, Tonholi? Não, na tua opinião? Não. Com relação ao Barata, que o cara é padrinho de casamento? O Gilmar fala assim, eu não sou suspeito, vem pra cima de mim. Aliás, cadê o jornalismo investigativo? Se o Gilmar Mendes é suspeito, investiguem o Gilmar Mendes, vê se vocês conseguem algo. Tenho certeza que nada conseguirão. Eu quero ver, por exemplo, o Renan Calheiros preso. Mas ontem, o ministro Marco Aurélio Mello engavetou um caso em que o Renan Calheiros era acusado de desviar uma fortuna da cidade de Cantá, em Roraima. Sabe o que o ministro Marco Aurélio disse ontem no STF? Passou o tempo, prescreveu. Já foram 14 anos, não posso acusar o Renan Calheiros. Então... É o Renan ou o Jader? É o Renan. É o Renan, né? Então, a questão é a seguinte. Seguem a Constituição. O Jader, o Romero Jucá. Quem dúvida agora? A questão é... Sigamos a Constituição. O povão que se dane.